Fala galera, tudo bom? Tio Uli na área. Vamos falar hoje da empresa Porto Seguro, empresa aí do ramo de seguros, é claro, né? Mas com foco principalmente em automóveis, vida e também essa área toda aí de administração de dinheiro. A gente vai conhecer a empresa aqui rapidinho, tá? Vamos dar uma olhada então aqui nessa apresentação que eu fiz sobre os principais pontos. Deixa eu só administrar aqui o meu OBS, que eu vou fazer umas transições de tela que vai ficar melhor para todo mundo, beleza? Deixa eu trazer ele para cá. Cena 2, tchau galera. Então, vamos falar aqui da Porto Seguro no seguinte sentido. Primeiro vamos começar falando da história dessa empresa. Começou lá em 1945. Os diretores do Banco Bradesco, entre eles o Amador Aguiar, eles fundaram a Porto Seguro como uma subsidiária da empresa, né? E aí, em 1966, com o decreto número 73 é criado e regulamentado todas as formas de seguro que ficam controladas pelo Estado por meio do Conselho Nacional de Seguros Privados. Em 1972, o Abraham Garfinkel ele se desligou do Grupo Atlântica Boa Vista de Seguros e assumiu o controle acionário da Porto Seguro. Para quem não sabe, a Atlântica Boa Vista de Seguros ela era controlada pelo Braguinha, que foi um mecenas aí do esporte brasileiro, é um mecenas do esporte brasileiro, patrocinou do Ayrton Senna até o Gustavo Kirten, e aí na década de 80 ele acabou vendendo a Atlântica Boa Vista de Seguros para o Bradesco e se tornou um dos maiores acionistas da empresa. Em 75, a empresa adquiriu a Central de Veículos, uma concessionária da Volkswagen, para baratear a compra de peças para veículos sinistrados aí pela marca, tá? Então, isso aí já foi uma atitude da empresa para diminuir os seus custos, verticalizando a operação. Essa história de verticalizar as operações, uma hora está na moda, outra hora não está na moda. Atualmente está voltando a ficar na moda justamente porque o custo do capital de giro para você ter uma operação verticalizada é maior. Só que agora com esses juros baixos que a economia mundial está vivendo, não pesa tanto esse custo, tá? Pode se tornar até uma vantagem competitiva em algumas empresas. Em 78, o Abraham Garfinkel morreu e a esposa dele, a Rosa Garfinkel, entrou no lugar dele como presidente e o Jaime Garfinkel, seu filho, assumiu a vice-presidência da empresa. Em 1994, nem escrevi aqui, mas a empresa fez uma parceria com a Estapar, empresa de estacionamentos, para que ela oferecesse uma condição diferenciada para os clientes da Porto Seguro. Isso aí não fazia tanta diferença naquela época, mas hoje em dia a gente consegue ver com muito mais clareza o poder dessa estratégia, porque a partir do momento que o Uber começou a se popularizar, os estacionamentos diminuíram em 20% a sua receita. Por quê? Porque as pessoas deixaram de ir para os shoppings e centros comerciais de carro, pagando estacionamento e aí usando o seguro, e começaram a usar o Uber, tá? Então é uma maneira da empresa incentivar que o segurado use o carro e aí veja valor no seu produto, beleza? Em 97, a empresa criou a Portopar Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários, que passou a administrar as aplicações financeiras do grupo. A gente vai ver mais na frente o porquê que isso foi importante e continua sendo importante para a empresa, beleza? Em 2003, com a assinatura do contrato de compromisso da compra da AXA Seguros Brasil, a empresa depois transformou isso em Azul Seguradora. Eu acho que é uma bandeira mais acessível aí para alguns clientes, beleza? Em 2004, a empresa abriu o seu capital em ações no mercado, na Bolsa de Valores do Brasil, e desde lá vem tendo um ótimo resultado, coisa de 2,5 vezes a mais que o Ibovespa no mesmo período, tá? E o Ibovespa subiu bastante nesse período. Em 2009, em associação com o Itaú, a empresa assumiu o controle dos seguros dos clientes Itaú Auto e Residência. E essa transação fez com que o Itaú assumisse cerca de 30% do capital total
da Porto Seguro. A gente vai ver também mais na frente como que isso acaba se dividindo, tá? Em 2016, a empresa adquiriu a base de clientes de automóveis da Chubb, uma das seguradoras líderes no segmento premium alto. O que quer dizer isso? Se você compra um Porsche, compra uma Mercedes, cara, compra uma BMW, cara, esses carros aí de granfino, você não consegue fazer seguro fácil aí com as empresas do mercado. A Chubb é líder em larga distância nisso, tá? E aí, ela também comprou a base de clientes de automóvel da IG Seguros Brasil, consolidando aí a sua posição como a líder nesse mercado, beleza? Deixa eu ver aqui o que a gente vai falar agora. Eu vou falar da composição acionária da empresa. Não, vou falar do mercado de seguros do Brasil. É um mercado com baixa penetração. Em 2017, a penetração de seguros era de 4% contra 2,8% em 2006, ou seja, teve um grande avanço, mas ainda muito baixo. Só para vocês terem noção, eu trouxe aqui alguns outros países. Os Estados Unidos tem uma penetração de seguros de 7,1%, o Reino Unido 9,6%, a França 9% e o Japão 8,6%. Países subdesenvolvidos como China e Chile apresentam valores mais parecidos com os brasileiros, mas a tendência é que conforme a população vai envelhecendo, vai ganhando mais patrimônio, aí ela tem o que proteger, né? Então é natural que com o desenvolvimento do país, a penetração do seguro aumente mesmo, tá? Outra coisa, automóveis, saúde e vida são os seguros mais penetrados do Brasil, com os percentuais de 30%, 25% e 12%, respectivamente. Ou seja, naquele que a Porto Seguro é mais forte que automóveis, a penetração já é de 30%, tá? E aí eu vou trazer algumas outras informações que são as seguintes. Entre 2007 e 2018, o mercado de seguros no Brasil cresceu uma média de 10,7%, tendo aí residência, previdência e odonto liderando o ranking desse crescimento. A Porto Seguro é líder nacional, dominando o mercado norte, nordeste e sudeste, e ela está em segundo no mercado do centro-oeste e do sul, beleza? E ela é número 1 do Brasil em termos de seguro alto e residência. Então já falamos aqui da história do mercado de seguros no Brasil. Vamos falar também do market share agora da Porto Seguro em alguns mercados. O seguro alto ela tem 27,8% desse market share. No patrimonial ela tem 10,1% do market share. Seguros de vida, ela tem 2,6% do market share e cartão de crédito 2,4% de market share. Ou seja, a empresa ela tem muito espaço para crescer aí no seu futuro, beleza? Vamos dar uma olhada na estratégia que a empresa desenhou para ela e apresentou? Ela foca em pessoas físicas e pequenas e médias empresas, ou seja, o seguro ele pode ser um segmento com muita complexidade na contratação dos seus produtos. E aí grandes empresas, elas têm escala para ter um departamento que vai analisar isso. Então, na minha visão, esse foco em pessoas físicas e médias empresas é justamente para as pessoas não saberem a totalidade dos seus direitos e obrigações com o seguro e, de alguma forma, ela consegue ter margens maiores a partir disso, tá? Ela foca muito no toque humano, mesmo com o avanço tecnológico. Isso é natural, uma vez que o seguro ele é intangível. Então, o toque humano, na minha visão, dá uma tangibilidade para esse serviço. E isso é essencial quando você está falando de produtos intangíveis. Então, conforme a tecnologia vai evoluindo, eu vejo que muitos analistas, muitos investidores começam a pensar tudo pode ser substituído por uma máquina. Mas isso, na minha cabeça, não é verdade, justamente por essa natureza intangível do seguro, beleza? E ela foca em produtos que possam ser comercializados pelo canal corretor. Muito disso, na minha opinião, vem dela saber que realmente quem é dono do cliente é o corretor. E ele vai levar o cliente para onde ele for. Então é importante você criar um ambiente próspero para o corretor, beleza? Então ela
sabe que os corretores representam 90% da sua força de vendas, 70% das vendas são feitas, né? Deixa eu escrever aqui certinho, gente. São feitas pelo corretor e 25% das vendas de seguros são feitas pelo canal bancário. Então, a empresa ela se cerca em termos de vantagem competitiva porque ela tem uma rede de atendimento através do Itaú, dessa parceria que foi estratégica tanto para o Itaú quanto para Porto Seguro, mas ela também dá muito foco no corretor que faz a grande maioria das vendas, beleza? Então, é importante você entender como a empresa foca os seus recursos e como ela desenha a sua estratégia. Vamos falar agora da composição acionária da empresa? A Psilpar detém 70,82% do capital e o mercado, o Free Float, como é chamado, deixa eu até escrever aqui, Free Float, ele representa 29,18% do capital da empresa. 57% dessa Psilpar é controlada pelo Jaime Garfinkel e a sua família. E o grupo Itaú Unibanco, ele detém 42,93% dessa empresa. Então, 42% vezes 70% dá aqueles 30% que eu falei que o Itaú tem no capital da Porto Seguro, beleza? Vamos falar aqui agora um pouco da sinergia dos produtos da Porto Seguro. Ela faz aqui um cross-selling com a expansão das vendas com produtos que se complementam: automóveis, cartão de crédito e carro e casa. A redução dos riscos do negócio advém aí de um know-how da base de segurados que reduz o risco financeiro do cartão de crédito, do financiamento e da fiança locatícia. Isso melhora a subscrição de riscos através de uma instalação, de uma inteligência ampla sobre o negócio, porque a empresa ela conhece o comportamento do cliente não somente naquele produto que ela está vendendo, mas sim numa gama de produtos. E através disso, ela também implementa outras melhorias no seu controle de risco, por exemplo, a instalação de rastreadores nos carros da empresa. Eu vou vir com esse número aí mais tarde, mas isso aí diminui muito o risco da empresa, porque ela sabe onde está o bem. Então ela consegue pelo menos acessar se está numa área de risco ou não, e essas outras peculiaridades aí do segmento, tá? Ganho de escala através de segmento entre produtos. Ela tem uma redução nos custos de monitoramento da frota, economia dos custos de aquisições de peças através da empresa Renova, ou seja, é uma continuação daquela estratégia que eu falei lá no início da história da empresa, de comprar uma concessionária Volks para economizar nos custos com peças das reposições dessa marca, né? A empresa também ela tem soluções segmentadas de serviço, preços e grupos específicos. Por exemplo, ela tem um grupo lá de Auto Jovens, Auto Mulher, Itaú Roubo, Azul Leve. Ou seja, ela tem segmentações diferentes para grupos diferentes de clientes. Então, se a mulher valoriza muito o atendimento pessoal, aquela história, furou teu pneu, a gente vai mandar alguém para trocar. Quer alguém para fazer a troca de luz, não sei o que lá da tua casa? A gente tem um pessoal para isso também. Isso aí é muito importante nessa mudança que a gente teve na nossa sociedade, onde a mulher ela virou uma chefe de família, mas ela prefere não fazer certos serviços ou não se sente à vontade, e aí a empresa entra nessa lacuna, oferecendo esse serviço agregado, beleza? E ela amplia também o portfólio do corretor, porque ela tem uma atuação consultiva, ela oferece novas oportunidades de venda, ela oferece também diversificação das fontes de ganho do corretor, o que é muito positivo, porque ela concentra a solução no one-stop shop, como falam, né? Tudo que você tem que fazer, você faz lá com o Porto Seguro na medida do possível. Então, você fecha o seguro da tua casa, do teu carro, odontológico, seguro de vida, tudo isso agrega para o portfólio, beleza? Vamos falar aqui da sinistralidade que a empresa apresentou em 2018. No automóveis, enquanto a sinistralidade
da Porto Seguro foi de 52,7%, no mercado foi de 64,2%. No patrimonial, enquanto da Porto Seguro foi de 28,7%, o mercado apresentou uma sinistralidade de 37,4%. No segmento saúde, a empresa apresentou uma sinistralidade de 78,9% contra 83,4% do mercado. Então você vê que a empresa ela performa acima do mercado nos principais segmentos que ela atua, ou seja, ela tem vantagens competitivas, tá? E as atitudes para gerenciar essa sinistralidade passam por adequar o perfil do cliente ao produto, ou seja, detalhar o perfil do segurado. Ela tem mais de 500 mil rastreadores em carros, aquilo que eu falei lá da história dela saber onde pelo menos o bem está, né? Compra de peças para diminuir a reposição, regulação dos sinistros. Então, por exemplo, o seguro ele é um contrato, ele é uma opção financeira. Então, você tem que saber colocar as regras do jogo muito claras ali e a empresa provavelmente deve deixar essas regras tendenciosas para o seu lado. E não tem nada de errado com isso, porque a gente é acionista da Porto Seguro, né? Tô brincando. Eu sou acionista mesmo, mas é isso, o mercado é esse, tá? E ela tem prestadores de serviços exclusivos. Então, por exemplo, se você ela tem um problema no teu carro, um sinistro, ela tem lá uma autorizada, uma mecânica própria da Porto Seguro para prestar aquele serviço e consertar aquele carro da maneira mais barata possível. Tudo isso gera uma vantagem competitiva em relação a custo, tá? Então, passamos aqui para o próximo. Vamos falar da governança corporativa da empresa? A empresa está no novo mercado, ela já abriu o seu capital no novo mercado, o que mostra aí uma certa vanguarda no pensamento. Ela tem 25% dos seus lucros destinados aos dividendos, escrito no estatuto, ou seja, o acionista minoritário ele pode contar com um percentual do lucro vindo como dividendo e ele pode usar isso para alimentar a estratégia de investimentos dele, tá? Ela dá 100% de tag along para os seus acionistas em caso de troca de controle. O presidente do conselho é o Bruno Garfinkel, deve ser o filho aí do Jaime Garfinkel, né? Ele fez MBA na Boston University em 2004. E o diretor-presidente é o Roberto de Souza Santos. Ele ingressou na Porto Seguro quando a aquisição da Azul Companhia de Seguros Gerais aconteceu lá em 2003. Lembra, a Azul Companhia de Seguros ela é o novo nome da AXA, empresa francesa de seguros, beleza? Então a empresa aí respeita o acionista minoritário. Vamos falar aqui de alguns números que a empresa disponibilizou até 2018. Ela tinha uma taxa de crescimento de lucro enquanto ela abriu o capital de 16% ao ano, ou seja, altíssima essa taxa de crescimento. E aí isso não significa que quem comprou a ação ganhou 16%, porque provavelmente a empresa deve ter ganho um prêmio com uma expansão de múltiplos que fez com que o retorno fosse ainda maior, tá? Dos 15 anos que a empresa tem de capital aberto, entre 2004 e 2019, apenas 12 desses anos ela apresentou crescimento dos seus lucros. Apenas não. Tudo isso, né? Ou seja, apenas 3 anos ela não apresentou crescimento dos lucros. Ou seja, aquela penetração baixa que ela tinha no mercado realmente se traduziu em aumento dos seus lucros, tá? A média do ROI, que é o retorno sobre o patrimônio aí da empresa, é quase 20%, ou seja, muito bom, muito alto mesmo, é um número bastante relevante, tá? Eu vou mostrar aqui alguns números que a empresa apresentou até o terceiro trimestre de 2019. Ela tinha 8 milhões de clientes, 13 mil funcionários, 36 mil corretores independentes, 13 mil prestadores de serviços exclusivos. Ela tinha uma abrangência de 3.300 agências bancárias do Itaú para vender os seus produtos. Ela atende 43 milhões de clientes ao ano.
1,5 milhão de serviços em residência, que é aquela história de trocar a lâmpada, trocar o registro, o que for aí que você precisar, que a Porto Seguro pode oferecer, tipo um Pereirinha, né? O Resolve Tudo. Ela teve 2,8 milhões de socorros atendidos por guinchos no ano, né? Ela tem uma frota segurada de 5,4 milhões de carros, 6,1 milhões de vidas. Ela tem 5,1 bilhões de reais de ativos sob gestão. E ela tem um número de cartões de crédito, deixa eu pagar aqui, de 2,4 milhões de unidades. E a inadimplência desses cartões de crédito é de 5,4%, tá? Então, a empresa, lembra, ela tem uma penetração muito baixa nisso aqui, tá? Ela tem, acho que, 2,4% do market share, se não me engano, a cabeça. Ou seja, a empresa ela pode crescer muito nessa área, ela pode crescer muito na área de gestão de recursos, ela pode crescer muito na área de vidas seguradas também, beleza? É uma coisa que a gente tem que olhar com carinho, se a gente se interessar mesmo com a história da empresa. E agora vamos olhar os resultados que a empresa apresentou até esse terceiro trimestre de 2019, tá? Só para você ter noção, esse dinheiro que a empresa tem de float, que são recursos que ela capta com os clientes e ela fica segurando até que haja realmente um vencimento da pólice ou que ela tenha que pagar o sinistro do cliente, esse float ele rendeu em média 113% do CDI nos últimos 5 anos, que é um resultado que é bom. Por quê? Porque a empresa ela não pode se expor muito a ações. Então, ela tem que basicamente se expor com seu capital à variação das taxas de juros. Então, ela pode comprar um pré-fixado, ela pode comprar um título mais longo e, com isso, tentar ganhar no fechamento da curva de juros, tá? Só para você ter noção, nos últimos 12 meses, ela teve 17 bilhões 842 milhões de reais de receita. Gerou um lucro operacional de 1 bilhão e 35 milhões. Além disso, ela teve um resultado financeiro de 1 bilhão e 67 milhões. E no final das contas, ela teve um lucro líquido de 1 bilhão 392 milhões 911 mil reais. O capital requerido, que é como se fosse uma exigência da SUSEP para empresas de seguro, que é assim, ó, para você emitir as tuas apólices, você tem que deixar tipo um seguro de capital para servir de colateral, de lastro para essas apólices. E isso na Porto Seguro é de 6 bilhões. E ela apresenta aí um patrimônio líquido de 8,40 milhões. Ou seja, a empresa ela trabalha com uma margem de segurança confortável para suas operações, beleza? Agora, gente, eu vou voltar aqui com a minha tela. E aí, galera, beleza? E eu vou explorar agora o balanço dessa empresa, tá? Então, deixa eu só dar uma olhadinha se está tudo certinho aqui. Isso, tá certinho, tá? E agora eu vou começar a fazer aqui algumas observações sobre a empresa. Ela tem um ativo total aí de 31 bilhões e 300 milhões, um ativo circulante de 21 bilhões, caixa dela, aqui ó, 9 bilhões e 231. É sobre esse valor que a empresa teve aquela rentabilidade passada de perto de 113% do CDI, beleza? Vocês podem ver que é uma empresa que não tem estoque, porque ela vende. Uma outra coisa, ela não pode acumular. Provavelmente esse estoque pode ser de peças que ela tem, de coisas miúdas. Você consegue ver aqui, ó, através dessa conta. Vou pegar esse valor e vou botar sobre o ativo total. Vocês vão ver a representatividade disso no capital da empresa. Menos de 0,5% do ativo total. Entendeu? Vamos ver aqui em relação ao ativo total, como é que tá as aplicações financeiras. Aí você vê que essa é uma conta relevante na empresa, tá?
Vamos buscar aqui também o ativo circulante, só para, já que a gente já está aqui, vamos observar essa informação. Então, grande parte do ativo da empresa está no circulante, tá? Outra coisa que a empresa tem aqui são as contas a receber, ou seja, isso aqui pode ser considerado o float, né, da empresa. São os claims que a empresa tem. A gente vê aqui que ela não tem muito investimento, ela não tem muito imobilizado, ela tem um pouco de intangíveis líquidos, mas isso é pouco relevante em relação ao todo da sua operação. Ela tem aqui muitas aplicações avaliadas a valor justo de longo prazo, ou seja, investimentos que vencem após 12 meses. Então, olha só, 6,7%. A gente teria, na verdade, que comparar isso tudo, apesar dos anos, mas eu não quero que essa apresentação fique muito longa, tá, gente? Então, vamos ver aqui o que o imobilizado representa do ativo total também. 5%. E o intangível líquido, né? Ele vai representar menos de 7% aí do ativo total da empresa. Vamos dar uma olhada agora no lado do passivo, como que essas coisas se comportaram. O passivo circulante ele é menor do que o ativo circulante, então a empresa ela tem um capital de giro, que é essa diferença de 21 bilhões para 16 bilhões, coisa de 5 bilhões, tá? Essas aqui são as obrigações que ela tem com seus clientes, ou seja, garantias aí das suas apólices. Isso aí que é o grosso da empresa, tá? Ela tem outros também. A gente pode até entrar na nota explicativa para entender o que são esses valores. Eu estou com as notas explicativas aqui abertas, tá? E a empresa fechou aí com 322 milhões de ações. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se está atrapalhando. Deixa eu mexer aqui, gente. Só para vocês verem isso aqui com mais clareza, tá? Então, ó, esse aqui é a demonstração financeira da empresa, informação trimestral, tá? Aqui, ó, a gente vê aquelas estatísticas que eu falei, beleza? Aqui, ó, a empresa deu 175% de CDI nos últimos períodos. Vamos ver aqui as notas. Notas explicativas. E aqui, gente, a gente tem acesso a tudo, tá? Até mesmo como a empresa investe o seu capital, beleza? Olha a carteira de investimentos dela, como é que está distribuída. Muita LFT, que é a letra financeira do Tesouro, que é o Tesouro Selic, né? Ela tem um pouco aqui, ó, o próprio book dela tem um pouco de LFT, tem um pouco de NTNB, tem um pouco de debêntures, tem um pouco de ações, tem um pouco de cotas de fundos, mas é bem conservador como um todo, tá? Esse portfólio, a carteira própria dela é bem concentrada em NTNBs, ou seja, ela estava apostando no fechamento da curva de juros, tá? Vamos ver aqui o que mais que ela tem, que ela pode mostrar pra gente, tá? Vou pegar direto aqui as notas explicativas. Ela explica aí o que é o negócio, né? A adoção de algumas métricas. Mostra os segmentos operacionais da empresa: seguro de automóveis, seguros e planos de saúde, seguro de pessoas, seguros de mais ramos, financeiros e consórcios de bens, prestação de serviços das demais empresas. Isso aí já é trabalho interno da própria empresa, tá? A empresa, ela é 98% das suas receitas advém do Brasil. Aqui a gente começa a ver já realmente quais são as contas aí que a empresa usa, as taxas de juros contratadas que ela tem, tá? Então ela comprou lá a NTN-B a 4,29%, isso aí já é um pouco menor do que ela comprou lá, 5,18%.
E na carteira própria dela, ela também tem aí bons títulos, 4,92. Isso aí é comparável com o que você encontra lá no Tesouro Direto, tá, gente? Aqui os empréstimos que a empresa tem, financiamentos, tá? O que mais que a gente pode ver aqui? Os prêmios a receber de segurados. Então, esse aqui é o valor de 3 bilhões 652. A gente vê que grande parte vem de automóveis. Prêmios emitidos, 11 bilhões 800. Pouco menor aí do que os 12 meses de 2018, tá? Tributos que a empresa tem a pagar. O que mais? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tem alguns bens à venda também. O que são esses bens à venda? Provavelmente são ativos que ela fica em troca dos PTs que ela recebe, né? Aqui alguns investimentos que ela tem, é pouco relevante. Transações com partes relacionadas. Que a gente ainda está no ativo, tá? Aqui o ativo dela totalizou, intangível, totalizou 2 bilhões e 23 milhões. Grande parte desse valor está em softwares que a empresa tem. Provavelmente isso aqui vale, porque é assim que ela acessa o risco dos clientes, beleza? Vamos ver aqui o que tem mais. Ativos garantidores, cotas de fundo, títulos de renda fixa, públicos. Então isso aqui é referente aos riscos que ela assume, né? Provisões judiciais que ela tem a perder. Isso aqui normalmente acaba dando alguns lucros aí inesperados. Eu tenho a empresa desde 2014, eu acho, 2013, que eu sou acionista da Porto Seguro, e ela já pagou vários dividendos extraordinários, tá? Aqui o plano de recompra de ações da empresa, ela recomprou muitas ações entre 53 e 56 reais, tá? Mas vamos voltar lá pro balanço da empresa. Vamos ver agora o DRE, tá? Vamos ver o DRE. Então, como eu falei antes, a empresa fechou aí com uma receita de 17 bilhões 842. Vamos ver só o crescimento aqui dessa receita nos últimos períodos, nos últimos 2 anos aí, só para a gente ter noção do nível de aceleração que essa empresa está tendo aí, tá? Então, são 12 meses findos aí no terceiro trimestre de cada ano. A gente vê que a empresa ela não tem esse custo do produto vendido, porque, na verdade, é através do pagamento de sinistros que ela ganha o dinheiro dela, tá? Então, ela apresentou aí uma despesa operacional de 16 bilhões 807 milhões. Isso aí está crescendo num nível um pouco superior no último ano aí, tá? Do que a receita. Ou seja, a despesa administrativa também cresceu, diferentemente do que aconteceu lá entre 2017 e 2018. O EBIT da empresa, que tinha crescido 371%, mas devia ser algum problema aqui pontual, tá? Da empresa. Não. Empresa... não. É cíclico isso. Mas em relação ao último ano, esse valor caiu 6,91%, tá? Mas alcançou aí uma marca importante, 1 bilhão e 35 milhões. E aí o resultado financeiro da empresa subiu muito, porque aquelas aplicações lá do fechamento da curva de juros, diminuição dos juros do Brasil, e ela estava apostando nisso, tudo soma nesse resultado financeiro, tá? Você vê que ela teve receitas financeiras de 1 bilhão 789 milhões, que foi 34% maior do que no ano anterior, mas também ela teve despesas 31% maiores, ou seja, o lucro antes do imposto de renda cresceu 10,96% mesmo assim. Então, o resultado financeiro alavancou, de alguma forma, os resultados da Porto Seguro no último ano, tá? Eu, na minha opinião, não acho que isso é recorrente, então a gente tem que tomar cuidado com isso. O que aconteceu que, no final das contas, o lucro das operações continuadas alcançaram 16,84% de crescimento nos últimos 12 meses, tá?
E aí a gente vê o caixa gerado pelas operações chegou a 1.605 bilhões. A empresa apresentou uma depreciação aí de 250 milhões de reais. Então, como o ramo de seguradora não é um ramo convencional, como as outras empresas que a gente acaba analisando aqui, eu não vou preencher os principais indicadores da empresa, eu vou preencher somente aqueles que eu considero mais relevantes aí, que a gente pode realmente ter algum insight, tá? Então a margem operacional é um, com certeza, né? A margem líquida é outro. A margem EBITDA, é claro que a gente consegue calcular. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar o EBIT mais a depreciação sobre a receita. E aqui a margem NOPAT, ela também pode ser achada, por quê? Porque a gente tem o EBIT e a gente tem imposto de renda da empresa para fechar isso. E aí a gente calcula essa margem, tá? Quando a gente puxa isso para o cantinho, a gente acaba... Deixa eu só ajustar isso, gente. Vai ficar melhor para todo mundo agora, tá? Beleza, é isso. Então a gente vê aí, ó, a margem operacional tá num nível relativamente bom em relação aos últimos anos, como 2016 e 2017. A margem líquida da empresa, ela tá acima da média dos últimos 3 anos anteriores, que foi de 6,4%. Ela apresentou uma margem líquida de 7,8%. A margem EBITDA também está acima da média dos últimos 3 anos, que foi de 4,2%. Ela apresentou uma margem de 7,2%. E a margem NOPAT, que é o Net Operating Profits After Taxes, ele é meio errático, né? Tem ano que é positivo, tem ano que é negativo, mas esse indicador eu não vejo ele com tanta relevância para a Porto Seguro, porque a empresa ela tem essa característica de investir o float e esse resultado financeiro ele é importante para o setor de seguros, tá? Então, agora a gente vai ver o retorno do ativo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o retorno das operações continuadas e eu vou comparar lá com o ativo total da empresa, que foi de 31 bilhões. Vou aproveitar também para fazer o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, a gente vai achar aqui o patrimônio líquido consolidado da empresa, que foi de 8 bilhões. Vamos comparar isso também. O NOPAT aqui eu não vou nem preencher. E o retorno sobre o capital investido também acho que não faz muito sentido a gente comparar, tá? Então, média do retorno sobre o patrimônio líquido dessa empresa foi 16,45% nos últimos 7 anos. E o retorno do ativo girou ali em torno de 4,5%, muito em linha com o que ela vem apresentando aí no último período, beleza? Endividamento bruto líquido também não faz muito sentido. Vamos botar aqui o saldo, o capital de giro da empresa. Eu acho que faz sentido a gente analisar isso. Só para ver, né, como é que se comportou nos últimos anos. Então aí o capital de giro ele vem sendo crescente nos últimos anos. Liquidez também não faz muito sentido olhar, porque o setor de seguros ele é muito regulado, gente. Então a empresa ela não tem muita margem para inventar e a gente não precisa ficar muito focado nos indicadores que as outras empresas operacionais acabam tendo como importantes, tá? Vamos entender então o payout da empresa, porque aí a gente consegue trabalhar algumas outras métricas, tá? Então, os dividendos pagos, eles representaram aí, eu acho que quase 70 e tantos por cento do lucro líquido, 68%. Então, eu vou carregar isso.
Lembra que a empresa ela é obrigada a pagar 25% do seu lucro líquido como forma de dividendos, tá? Então ela teve uma média aí nos últimos 7 anos de 52% de dividend, de payout, tá? E vamos entender agora o dividend yield da empresa, mas antes a gente precisa achar aqui PSSA3 cancelar. Vamos pintar isso aqui de branco, tá? E aí isso aqui será o número de ações que a gente tem aqui. O preço da ação, eu vou pegar aqui no meu celular agora, tá? Eu acho que fechou perto de R$60, mas vamos ter certeza aqui. Tem por que a gente acelerar, R$60,13, tá? E aí a gente vai acabar gerando um valor de mercado perto de 20 bilhões, é isso? É isso aí, 20 bilhões. Então, o dividend yield será o quê? O ABS dos dividendos pagos sobre aquele valor de mercado. Ou seja, a empresa ela tem um dividend yield bem atrativo, tá? E aí, o crescimento esperado, a gente pode botar 1 menos o payout, capacidade de reinvestir da empresa, né? Vezes esse valor aqui de retorno sobre patrimônio líquido. Então, a gente pode esperar aí um crescimento de 5,5% da empresa, tá? Não está fora do que eu acho razoável, tá muito razoável, na verdade. Vamos achar a relação de preço sobre lucros também. Relação de preço sobre valor patrimonial é importante. Eu acho que o valor patrimonial ele pode ser entendido aí como um número sério nessa empresa, tá? Vou botar aqui o valor de mercado. Deixa eu ver aqui como que o Yahoo Finance trata isso. Vou botar aqui na Porto Seguro. Valor de mercado igual. Olha lá, é isso aí. O enterprise value da empresa é uma diferença que ela trata como se fosse uma dívida líquida, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos aqui achar o endividamento bruto da empresa, tá? A gente vai ver uma surpresa. A empresa não tem endividamento, tá? Mas eu vou fazer uma adaptação disso, beleza? Eu acho que faz sentido a gente fazer uma adaptação disso. Que eu vou pegar as obrigações que ela tem e esse será o meu endividamento, beleza? Endividamento líquido será isso menos o caixa que a empresa tem, mais aplicações financeiras. Não, menos, foi mal. Isso. Foi uma adaptação que eu fiz ali, tá, gente? Você vê que o Yahoo Finance, ele trata de outra maneira isso. Então, Enterprise Value sobre o EBIT dessa empresa fica de 30 vezes, tá? Se a gente não tivesse tratado dessa maneira, se a gente tivesse tratado como o Yahoo Finance, olha o que teria acontecido. A empresa estaria com uma 7,15 vezes o Enterprise Value EBIT e o Enterprise Value dela estaria aí em 7 bilhões e 400 milhões, tá? Eu prefiro ser conservador, porque a empresa ela não tem como fugir de pagar essas obrigações aí para os clientes
caso isso seja necessário, beleza? Vamos usar aqui esse endividamento, vamos fazer uma composição dessas obrigações que a empresa tem. Então, as obrigações dela, obrigações de curto prazo sobre total. Como ela faz a pólice de apenas um ano, é normal que essas obrigações sejam mesmo de curto prazo, tá? Mas isso é uma proteção para uma empresa do setor de seguros, porque ela consegue se proteger de eventos que ela não consegue prever no futuro, porque é uma tabulação de estatísticas de probabilidades. Quanto mais no futuro você quer ver, mais complicado fica de ver isso, tá? Deixa eu só conferir se eu botei aqui o valor certo. São obrigações de curto prazo e outras obrigações de longo prazo, né? Deixa eu só ver se realmente eu tinha colocado esse valor. Tá, beleza. Então, gente, o que eu acho que a gente pode enxergar aqui, tá? Dividendo no ano 1, ele vai ser o absoluto desse valor. Dividendos pagos, tá? Modelo de Gordon, isso que eu estou fazendo, tá, gente? Então, o que a gente tem? A gente tem isso. E aí, eu pego um custo de capital que eu quero, 12%, menos do crescimento esperado dessa empresa. Dá um valor aí de 14 bilhões que a empresa tem, tá? Então, ela não apresenta margem de segurança. Na verdade, segundo as minhas contas, ela tá até cara, tá 30% mais cara. Vamos botar em evidência esse valor do WACC para a gente brincar ali com uma sensibilidade disso, tá? Não, CADO é. Então, se eu botar isso aqui 12%, a gente gera aquele valor. Se a gente botar 10%, a gente gera o valor de mercado atualmente, tá? E aí, o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou ver lá no da Modaran qual o beta de uma empresa de insurance, tá? Insurance. Beta. Insurance. 0,87. Tá? Então, o que a gente poderia botar aqui? 0,05. Não, 0,04. Mais 0,87 vezes 0,02 mais... Não, é isso aí. Vamos falar que o prêmio de risco do mercado está de 0,02. Eu acho muito baixo. Vamos botar 0,03, tá? Aí, explode. Por quê? Porque o custo do capital próprio está muito baixo. Aqui, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode adicionar o risco Brasil aqui. E aí, com um custo de capital próprio de 8,09%, o valuation da Porto Seguro explode aí para 36 bilhões de reais. Geraria aí uma margem de segurança de aproximadamente quase 100%, né? Então, o que no final das contas você tem que fazer? Tem que decidir se esses valores aqui são razoáveis ou não. Beleza? Você que tem que determinar isso. Você, tá? Aqui a gente tem risco do Brasil, mais o risco do valor de ações do mercado. Vamos botar aqui porque eu realmente acredito que pode ser. E aí a empresa ela está bem avaliada nesse sentido. Isso aqui a gente poderia também multiplicar por 1
0,0544. Por quê? Porque se a gente vai botar o crescimento, a gente pode falar que o crescimento do próximo ano, ele é o crescimento o ano passado mais o crescimento que a gente espera, tá? E aí a gente chega num valuation muito perto do que o valor de mercado atualmente está. E aí, gente, termino por aqui esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu feedback, tá? Que ele é muito importante para mim. E é só o começo, gente. Se eu tiver cometido algum erro aqui, se eu tiver falado alguma coisa que você que entende mais de seguros discorda ou acha que vale a pena agregar, me dá um toque. Humildade total, sempre. E é só o começo, gente.